Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve. Gente, vamos para mais um vídeo aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, filha do rei, sim, sou filha do rei. O leão da tribo de Judá. O último nós fizemos até o finalzinho do 8 aos Romanos. E agora nós vamos iniciar aqui ao 9. E sem muita conversa, bora para a leitura. Vamos aproveitar que tá aqui uma pazinha, um silêncio, glória a Deus. E vamos aqui ler a palavra de Deus, que ela é a lâmpada para o nosso caminhar. Ela é a bússola do peregrino, aquele que nela andar. Pode ser em qualquer parte desse planeta, você tem a bússola, senão se perde. E vamos iniciar aqui no 9. E o texto da palavra do capítulo 9 aos Romanos, tá? Descreve assim. Gente, tem que tirar o óculos que não vai. 9, né? Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Então, vamos aqui para a leitura. Eu vou ler na outra, né? Maiorzinha, que as letras são melhores. Essa aqui é a Bíblia King James, 1611. A outra aqui já é Almeida. Essa aqui também eu já li toda ela. Tá toda marcadinha. Mas, como a letra dela é muito pequenininha, eu vou ler por essa. Embora ali ela tem várias partes em negritos, né? A Almeida. Essa já não tem, essa já vai direto. Então, 9 começa assim. Eu digo a verdade em Cristo. Eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo. Que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração. Porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção, e a glória, e os pactos, e a entrega da lei, e o serviço de Deus, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem a semente de Abraão, são todos filhos. Vixe. Aqui passa avião toda hora, gente. Filhos. Aliás, helicóptero. Eu acho que é dos ricos da Alphaville, né? Filhos. Mas em Isaac será chamada a tua semente. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente. Porque esta é a palavra da promessa. Por este tempo eu virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque. Porque, não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição. Não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Como está escrito: eu amei Jacó e aborreci Esaú. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma, porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus, que manifesta misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. Tu dirás a mim então: por que ele ainda achou culpa?
Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para que conteste a Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou? Por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Este Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como ele também diz em Oséias: eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a quem não era amada. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filho do Deus vivo. Isaías também clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. O remanescente será salvo, porque ele concluirá a obra e a abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes, se o Senhor Sabote não vos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos semelhantes a Gomorra. O que diremos então? Que os gentios que não seguiam a justiça alcançaram justiça, a justiça que é pela fé. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não o buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela será envergonhado. 10. Os judeus rejeitam a justiça de Deus. 10 de Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles creram naquele de quem não ouviram? E como eles ouviram, se não há quem pregues? E como eles pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que pregam o evangelho. Paz dos que trazem boas notícias de boas coisas, mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram. Sim, verdadeiramente, o seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés,
Vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz: Eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz: Todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. 11. Vamos ver o que diz aqui o texto do 11. O futuro de Israel. Futuro de Israel. Então eu digo: rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim, então, também no tempo presente, há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é a mais graça, mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. O que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram, e os demais ficaram cegos. De acordo com está escrito, Deus lhe deu um espírito de sonolência. Olhos não verem e ouvidos para não ouvirem até este dia. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço e em armadilha e em pedra de tropeço, em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos, para que eles não vejam e para que encurvem continuamente as costas. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem? De forma alguma, mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios, para provocar-lhes ciúmes. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios. Eu magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúme aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição e a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. A massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirias, os ramos foram quebrados, para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás em pé, pela fé. Não seja arrogante, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os quais caíram. Severidade, mas para contigo a bondade, se permaneceres na sua bondade. Do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza fosse enxertado na oliveira, boa quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira? Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, em tempos passados, não crieis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também, esses agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, e ele seja a glória para sempre. Amém. 12. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. 12. Suplico vós, pois, irmãos, pela misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ontem eu estava até conversando com a minha irmã sobre essa parte aqui, né? Que os nossos corpos têm que ser transformados, né? Pela mente de Deus. Que nós temos que ser agradáveis a Deus. É como eu falo para minha irmã assim, sabe? Infelizmente a gente tem percebido, né, quando a gente vai na igreja, principalmente nós mulheres, né? Que tem muitas. Porque tem muita gente também que não leu a Bíblia. Às vezes não lê a Bíblia, não é por preguiça, é por preguiça, por ignorância e assim, outra coisa, por saber que a Bíblia, ela vai nos confrontar. A Bíblia, muitas vezes, ela vai nos deixar triste. Por quê? Porque ela vai tocar nas coisas que nós fazemos de errado, né? E que eu estava falando para a Ruth ontem. Falei, Ruth, tem pessoas que dentro da igreja parece que é cristã, mas fora não parece. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que vão na academia. Eu vou na academia, eu faço academia porque o médico pediu, falou. Só, gente, que quando eu vou na academia, eu tenho vergonha, sabe? Eu procuro colocar os camisetão comprido. Aquelas legs também eu coloco as legs compridas. Porque se o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu não tenho que ir lá e ficar me mostrando. E a gente vê, sim, pessoas dentro da igreja que vão na academia com umas legs atochadas, agarradas, de cropped. E ainda aquelas legs que inventaram aí, que tem umas costuras na bunda, que eu acho ridículo aquele, gente. Daí a pessoa coloca aquela calça, coloca uma camiseta curta e vai. Gente, eu fico assim, meu Deus, quando essa pessoa sai de casa, ela não se olha no espelho e fala, Espírito Santo, eu estou te magoando, estou deixando você triste. Porque eu falo, Deus, Jesus, quando eu vou sair, eu falo, Jesus, se eu estiver te ofendendo, te magoando, pulsa meu coração, queima ele, faz ele, sabe, querer sair pela boca. Porque eu sei que é o Senhor me acusando. Só que vejo pessoas assim também, e também na igreja, às vezes tem mulherada que vai com umas roupas, gente, tão agarrada, que marca tudo, marca toda a calcinha, marca assim, gente, eu falo, meu, falei, o povo sofre por falta de entendimento, então as pessoas têm que sim que ler a Bíblia. Tinha que ter, sim, culto, os irmãos pegar mesmo, os irmãos lá de cima, os anciãos, falar, leiam a Bíblia, gente, entre no seu quarto, leia a sua Bíblia. Porque a Bíblia nos confronta, a Bíblia às vezes nos magoa, ela nos deixa tristes. Quando eu li a primeira vez, que eu vi a coisa, eu falei, meu Deus, e é verdade, ela nos confronta, ela nos magoa. Por quê? Porque você está errando. Se você está errando, você vai ter que se consertar. E tem muita gente que não lê a Bíblia também por causa disso, porque vai ser confrontada e não quer ser confrontada. Prefere viver no seu erro. Né? Isso é uma dica, gente. Leiam a Bíblia. Eu nem sei onde eu parei aqui. Qual é a... vocês me perdoem, tá? Do que eu falei, gente. Mas tocou no meu coração pra falar, eu falei. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Pois eu digo, pela graça que me é dada,
para todo mundo que está dentre vós. Não pense de si mesmo, muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros um dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é em ensinar, haja dedicação nos ensinar. Ou o que exorta na exortação, o que reparta, faça-o com simplicidade. O que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. O amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, compartindo a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai ao que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que regozijam, e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros, não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos, não retribuais a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas, à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimente-o. Se ele tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. É que nem eu, sabe, pessoal? Vou falar uma coisa pra vocês. Teve uma época atrás aí que eu fui perseguida, fui transferida do meu emprego pro outro lado da cidade. Meu emprego que a gente levava 15 minutos pra chegar no serviço, 10 minutos, e transferiram pro outro lugar lá que eu tinha que ficar 3 horas, 2 horas no ônibus, sabe? Por maldade do homem. Né? Mas eu acho que eu vou desejar mal pra ele? Eu falei, não, jamais. Se tiver fome, eu vou dar um copo. Se ele tiver fome, eu vou dar uma água. Se ele tiver sede, eu vou dar. Só que é assim, né? Eu oro e eu falei, Deus, eu não quero desejar mal pra ninguém, mas eu desejo a ele a sua justiça, a sua misericórdia. E que seja feita segundo o seu querer, não segundo ao meu. Então é assim. E uma coisa que eu falo sempre, gente, nós somos luz na terra, nós somos o sal da terra. A Bíblia fala que todos aqueles que creem nele, né, e segue a dizer, nós somos o sal e nós somos a luz do mundo. Então, em qualquer lugar que você estiver, você tem que ser luz, você tem que ser o sal, você tem que ser diferente. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo esse mês que eu fui fazer compra, eu e meu marido, no açaí. E eu estava no corredor, andando no corredor, fazendo compra. Aí depois que eu terminei, eu peguei lá um certo caixa, né? Eu vi uma senhora lá sentada tudo, e tinha pouca gente, eu fiquei ali. E ela começou a me olhar, né? Ela ficava me olhando, toda hora eu percebi que ela sempre estava me olhando. Daí quando chegou na hora de eu passar, né, no caixa, pra passar minha compra, ela me olhou assim, ela falou assim, você é evangélica, né? Daí eu falei, sim, eu sou evangélica. Ela falou assim, de que igreja você é? Eu falei, eu sirvo a Deus pela misericórdia na Congregação Cristã no Brasil. Ela, paz Deus, irmã. Eu falei, amém, tudo bem? Ela, tudo. Aí a gente começou a conversar. Ela assim, ela falou assim pra mim, você olhando pra mim, me vendo aqui, você fala que eu sou da mesma igreja que você vai, que eu sigo Deus na mesma igreja que você? Eu falei, ó, eu vou ser sincera, eu olhando pra você, não. Eu falei, infelizmente não, porque, né? Porque ela tava com os cabelos curtinhos, que nem de homem, igualzinho de Joãozinho. Ela tinha vários brincos na orelha, ela tava de calça, maquiada, né? Isso, de unha pintada, de calça. Eu falei, não, se eu olhasse pra você assim, eu ia falar que não. Ela assim, menina, pois eu sou da congregação.
Serva a Deus. Só que eu sou rebelde. Eu sou uma crente rebelde. Eu falei, mas toma cuidado, viu? Com os crentes rebeldes, viu? Ela assim, então. Daí o meu marido tava do lado, né? Daí meu marido escutou, né? Daí assim, nossa, menina. E ela falou assim pra mim, desde quando eu vi você passando várias vezes aqui com o carrinho de compra, eu falei, nossa, essa menina é cristã, é evangélica de alguma igreja. Daí depois meu marido falou assim, ai, nada a ver isso aí que você... O que importa é o seu coração com Deus, não sei o quê. Daí eu olhei pro meu marido e falei assim, deixa eu falar uma coisa pra você, meu filho. O coração do homem é enganoso, né? Às vezes a gente, o coração nada a ver, mas Deus quer, aí Deus fala que nós somos o sal da terra. Daí ela começou a forçar com meu marido, né? Daí eu fiquei quieta. Daí eu falei assim, então, não, qual é seu nome? Ele, Maurício. Então, Maurício, eu tô errada, né? Porque tem a doutrina da igreja e coisa, e aí nós temos que adaptar a igreja a cada um. Então como eu sou batizada e eu sou cristã, eu tô errada. Eu sei que eu não deveria estar com meu cabelo assim, que nem de homem. Eu falei pra ela, então, a Bíblia fala que é desonroso a mulher ter o cabelo cortado igual de homem. Que Deus fala também que o cabelo longo é honroso ao homem. Perdão, gente, que o cabelo longo é honroso à mulher. Quando a mulher tem o cabelo longo, honra a Deus. Mas Deus não fala que o cabelo tem que se arrastando lá no chão, mas nós temos que ter um cabelo mais, né, para distinguir o homem e a mulher. Ele ficou só escutando, assim, outra coisa. Do jeito que eu ando assim, eu tô errada. Assim, eu sei que eu tô uma crente rebelde. E eu estou errada. E a sua esposa está certa. Porque eu falei, então, porque como eu leio a Bíblia fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E que nós, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem que ser luz. Eu não tenho que andar, que nem eu falei pra ela, daí comecei a conversar com ela lá em Balão, então, eu vou pra praia. Eu sou cristã. Então quer dizer que eu só vou pra igreja arrumada, só ando decentemente. Eu vou lá na praia, eu tô na praia. Vou colocar um fio dental que nem todo mundo, um biquíni e vou ficar lá. Não. Que luz você tá transmitindo ali? Nenhuma. Eu falei, hoje em dia tem aí roupa, eu falei pra ela, né? Tem roupa de praia, moda evangélica, que eles estão fazendo agora, que é uns maiozinhos e tem uma sainha por cima. Você não precisa ficar lá, você moça. Eu falei, você tá num lugar, o povo tá bebendo, num casamento, fazendo tem bebida, você não vai ficar que nem eles bebendo, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Então tem que ter pensamento. E aí tem gente que acha, né? Muita gente que faz coisa errada, olha pros lados. Só que esquece de olhar pra cima, pra Deus. É que nem eu tava vendo com a minha amiga, que foi num casamento aí, diz que é casamento cristão. Daí a hora que os irmãos do ministério foram embora, tá liberado, pode liberar a cerveja, libera a bebida aí, que eles já foram embora. Gente, que crente é você, meu filho? Só que estão esquecendo, né, de olhar pra cima. Então, gente, por isso que eu falo que a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia nos confronta. A Bíblia, às vezes, até nos magoa, mas é para o nosso bem. Porque a Bíblia fala, não fala, Deus não fala que ele corrige aquele que ele ama. Então, por isso que a gente é bom a gente ler a Bíblia. Só que eu conheço também gente que tem mais de 20, 30, 40 anos de batizado, que nunca leu a Bíblia. Ai, porque a Bíblia é complicada, a Bíblia não sei o quê, a Bíblia é chata para ler. Meu filho, você não precisa catar a Bíblia e ler tudo. Lê aos poucos, lê por dias. Daí você vai ver como Deus vai abrindo seus olhos espirituais, como Deus vai tirando aquilo que você acha que é certo, Deus vai limpando, né? Porque, como diz, a nossa guerra não é contra a carne e sangue. A nossa guerra é contra o quê? Né? É principado e potestade. A nossa guerra é contra, nos lugares espirituais. Então nós temos que ficar muito atenta e prestar atenção. E eu vou dar assim um recado que eu tenho, né? Que eu falei pra Deus que toda vez que eu fosse fazer, eu ia fazer isso. Toda vez que eu coloco uma roupa, eu vou na frente do espelho. E eu falo, Espírito Santo, eu tô te agradando ou eu estou desagradando a ti? Porque se eu estiver desagradando a ti, né? Pulsa meu coração, faz que ele vai, tipo, infartar, me dá, assim, que eu não consiga tirar o pé dentro de casa. E ele tem sido tão fiel, menino, que toda vez que eu pergunto pra ele, e quando eu saio, eu oro e saio em paz da minha casa. Então, gente, vocês me perdoem qualquer coisa que eu falei. Eu não tô aqui pra pregar, né, como se deve seguir, como se deve andar, porque todos nós temos o Espírito Santo, temos que, né, convidar eles para fazer morada dentro de nós. Porque diz que quando a gente batiza e desce as águas do batismo, morre o velho homem, a velha mulher, e nasce um novo homem e uma nova mulher. E ali o Espírito Santo faz morada com a gente. Mas um conselho que eu dou, jamais desaparte disso aqui, ó. Né? Não deixe ele fechado. Porque ele fechado, ele só é um livro. Ele aberto e você olhando, desfolhando, é a boca de Deus falando com nós. É Deus nos ensinando a maneira correta de a gente andar nesse mundo perdido, nesse mundo decaído. Porque não se esqueçamos jamais, quando Lúcifer foi querer usurpar o trono de Deus, para onde ele foi jogado? Aqui para a terra. E ele tá aí, ó. Ele tá rondando, ele fica à espreita, né? Atacando até aqueles que estão dentro da igreja às vezes, certo?
querendo tirar dentro da igreja, querendo levar para o pecado, porque o intuito dele, quanto mais pessoas ele conseguir tirar dentro da igreja, quanto mais pessoas ele quiser, ele vai levar para o inferno. E eu falei até pra. Porque até na minha família tem gente que nunca leu a Bíblia, minha irmã. Falei, o dia que Deus, no juízo, ele vai falar, eu deixei o livro lá pra vocês, eu deixei a boca de Deus lá, eu deixei todos os meus ensinamentos lá. E vocês não tiveram a curiosidade de abrir e ler, pelo menos uma vez. Vocês não tiveram a curiosidade de ver o que está escrito ali. Achando que a Bíblia é só para levar para a igreja e ler ali dentro da igreja. Não. E hoje em dia, quem não quer conhecer a Deus de verdade, para mim, é mentiroso, enganador. Sabe por quê? Porque hoje em dia a Bíblia tem a Bíblia online. Então você pode estar dirigindo seu carro, dirigindo seu caminhão, você pode estar onde você quiser. Dentro do trem, você coloca um fone e vai escutando a palavra de Deus. Porque eu também já escutei a palavra de Deus antes, lavando louça, lavando roupa, eu punha o fone no meu celular e eu escutava. Então, naquele dia, no dia de pagar e aparecer perante ao trono de Deus, Jesus vai ser julgado, não terá desculpa. Tá? Eu falo que até os analfabetos, se tiver um celular e tiver querer conhecer a Deus, conhece. Através do... Por isso que Deus deixou a gente ouvir, o falar, o enxergar, né? Então não terá desculpa, meu irmão, minha irmã. Vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não se desviará. E tenha caráter para com Deus. E tenha, peça para Deus sabedoria. Entre no seu quarto, feche a porta, dobre seu joelho, coloque sua testa no solo e converse com Ele. Rasgue seu coração, porque Deus, Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso irmão, Ele é tudo. E Ele vai te dar. Sou uma pessoa muito... Não sou. Tenho meus erros? Tenho. Tenho, assim, às vezes, algumas vaidades? Tenho. Mas Deus, Ele sabe de tudo. E temos que sempre que orar, pedir perdão a Ele. Eu gosto de orar sempre, começando pelo Pai Nosso, que para mim é a oração mais linda que tem, que foi Jesus que nos deixou. Eu começo orando pelo Pai Nosso e depois eu já começo pedindo perdão para Deus de tudo que eu faço, por pensamento, por palavra, por olhar nossos olhos, por falar. Então, gente, isso é estou dando uma dica para vocês. Perdoe qualquer coisa, só falei demais, mas a Bíblia diz, ide-vos e anunciai o evangelho a todos. Porque um dia o nosso rei voltará, o leão da tribo de Judá. Bye, pessoal. Até o próximo vídeo, se Papai do Céu assim permitir. Tchau.